seja contigo e com toda a tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe o nosso dia, com graça, com favor, com a tua misericórdia. O Senhor renove nossas forças e o Senhor libere a tua unção poderosa sobre nós. E nós oramos o nome de Jesus, para que tudo aquilo que essa pessoa tem orado, Senhor, para que o Senhor dê a ela clareza, para que o Senhor mostre para ela o que tem que fazer, em quem confiar, se ela deve ir em frente nesse negócio ou não, que ela receba a resposta divina. Também te agradeço, Pai, por todo o livramento. Te agradeço por todo o livramento que o Senhor tem dado a teus filhos e filhas. Proteja-os, Pai. Fortalece-os. E eu quero declarar, Pai, são grandes as coisas que o Senhor tem reservado para os teus, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu tenho um recado de Deus muito importante para alguém que entrou aqui nessa live agora. Deus te deu uma segunda oportunidade por amor a alguém que ora por você. Não perca essa oportunidade. O laço da morte foi cortado, porque grande é o propósito de Deus na tua vida e também porque tem alguém orando por você. Eu quero liberar essa palavra e eu quero também orar por toda pessoa que sabe que carrega algo grande, mas que por medo não vai adiante na sua missão, no seu propósito. Sabe o que pode fazer, sabe que pode realizar coisas maiores, mas o medo está impedindo. No nome de Jesus, hoje, esse espírito do medo está repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Deus é maior. Deus é maior do que esse medo. A confiança em Deus está te guardando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. Você que está entrando agora nessa oração, já compartilha nos grupos. Se você é uma pessoa influente, pega o link da oração, compartilha nas suas redes sociais, porque Deus fala e isso deve ser valorizado por nós. Deus está falando aqui desde que eu comecei essa oração. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, te inscreve. Foi Deus que te trouxe aqui a um propósito. Existem 3 maneiras para alcançar um grande avanço. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. E no verso 6 de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa a fé das pessoas. Deus recompensa a sua fé de estar aqui nessa oração. Deus recompensa a sua fé. Agora, se você não usa a sua fé, como que você vai receber recompensa? Se você deixa o sono lhe vencer, se você deixa o cansaço lhe vencer, se você deixa a falta de disciplina ser um senhor na tua vida, como que você vai estar agradando a Deus? Porque a fé sem obras é morta. Então segura essas 3 coisas. E a primeira delas é amplie a sua visão. Toda pessoa que quer realmente avançar na vida, ela precisa ter uma visão maior. Não seja como eu, que tinha uma visão tão pequena das coisas, que tudo que pensava era quitar uma casa que eu havia comprado para pagar em mais de 20 anos. Minha visão era tão pequena
que tudo que eu pensava era quitar a casa e fazer um puxadinho no fundo do meu terreno, para os meus filhos virem me visitar e nós fazermos um churrasco no fim de semana. Essa era a minha visão de vida, minha perspectiva de futuro. E quando o Senhor começou a me mostrar que tinha planos maiores para a minha vida, sabe, eu não imaginava que as coisas iriam acontecer do jeito que aconteceram, mas foi possível. Comecei a ampliar a minha visão. As promessas de Deus na nossa vida começam a mudar a forma como nós vemos. Porque quando você vê por um outro ângulo aquilo que Deus colocou na sua vida e você alcança uma maturidade nisso, as coisas, sabe, vão se encaixando e vão se tornando cada vez maiores. Eu acredito que toda pessoa que sonha, ela nunca sonhou tanto que ela poderia viver. Ela nunca sonhou isso. Mas as coisas foram acontecendo e ela foi entrando em uma visão cada vez maior e foi se conectando com pessoas e foi ampliando mais a sua visão. Então eu aprendi que a visão de uma pessoa pode ser ampliada. E ela vai ser muito ampliada a partir do momento que você descobre que é possível você alcançar. É por isso que o Senhor disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou para as estrelas do céu, o Senhor disse para ele: assim vai ser a tua descendência, vai ser impossível de ser contada. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sempre nos leva a lugares onde a nossa visão ela pode ser totalmente ampliada. Você precisa se aproximar de Deus e conhecer o que Deus tem para a sua vida. Sabe, e um detalhe, eu já tinha promessas de Deus na minha vida, mas eu não tinha uma visão ampla. Eu não conseguia ver além daquela minha realidade, eu não conseguia ver além daquela cidade pequena, eu não conseguia ver além, sabe, das dificuldades que eu vivia, a dificuldade para pagar o aluguel, a dificuldade, sabe, para levar a mensagem, para poder pagar um bom programa de rádio na época. Eu não conseguia ver que existia algo maior ou além daquilo. Eu sabia que havia portas, mas eu não sabia que eu poderia entrar por essas portas. E eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus é Deus do impossível. Eu estou diariamente na TV Bandeirantes, estou diariamente na Rede TV. E ontem eu recebi a proposta de uma terceira emissora. E ao saber do valor dessa terceira emissora, eu comecei a orar. Eu disse: Deus, hoje eu não tenho como entrar nessa terceira emissora, mas o Senhor é poderoso para fazer além, para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aí você começa a pensar uma coisa: se Deus tem o poder de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, além da minha visão, né? Por que eu não consigo alcançar? Como que Deus vai fazer além da minha oração? Aí tem uma cláusula nesse contrato aí do Espírito de Efésios. Diz assim: segundo o poder que opera em nós. Como assim o poder que opera em nós? Entenda, Deus derrama uma porção do seu propósito na vida de cada um de nós. Esse é um poder que leva você a mais, é um poder que leva você a um romper maior e que vai fazer você ir além da sua oração. Agora, e se eu disser para você que quanto mais você busca a Deus e você se rende em obediência a Deus, mais você recebe desse poder? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o segredo
O segredo é me encher do Espírito Santo para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Me encher do Espírito Santo em obediência, em santificação. Procurar ser amigo do Espírito Santo para que esse poder ele seja derramado abundantemente na minha vida e Deus possa fazer na minha vida muito mais do que as minhas orações. Porque enquanto eu orava para pagar uma parcela da minha casa, enquanto eu orava para pagar as contas da igreja, enquanto eu orava, sabe, para sair das situações difíceis que eu estava, Deus estava me enchendo da presença dEle, para que o poder dEle na minha vida me levasse muito além das minhas orações. Ou seja, você ora por uma coisa e Deus dá para você infinitamente mais se você o buscar de todo o seu coração, de toda a sua entrega, de toda a sua rendição. Porque às vezes nós estamos querendo Deus na nossa vida, mas não há uma entrega genuína, sabe? Nós vemos os homens hoje construindo os seus reinos. Eu não vejo errado, sabe? Você construir a sua vida. Você tem que construir a sua vida. Você tem filhos. Você quer deixar uma herança para os seus netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Então isso é uma coisa boa, é uma coisa justa. Mas se eu disser para você que você tem que pensar também no propósito de Deus com essa riqueza que Deus te deu. Você tem que pensar no propósito de Deus com esse talento que Deus te deu, com esse dom que Deus te deu, com essa capacidade que Deus te deu. E o que Deus te deu é para ir além das tuas orações. É por isso que existe uma maneira de você ir além das tuas orações e é aumentar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Buscar o poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Amém? Quando eu li esse versículo de Efésios 3:20, me abriu muito, sabe, a minha mente, porque Deus pode fazer além do que eu oro, segundo o poder que opera em mim, ou seja, existe uma cláusula para Deus fazer infinitamente mais. Eu tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus para Deus fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino para Ele. Que coisa tremenda! Você recebe essa palavra? Então declare aqui nos comentários, Deus vai fazer muito mais do que eu oro. Escreve aí, Deus vai fazer muito mais do que eu oro. E para isso acontecer, você vai buscar o poder de Deus na sua vida. Amém? E assim, como existem mulheres que estão me ouvindo aí, que querem engravidar, estão pedindo a Deus essa bênção, esse milagre, e eu quero, em nome de Jesus, declarar essa bênção nos teus braços, a concretização desse milagre. Em nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé, mulher, que está aí orando para Deus te abençoar, para que você consiga engravidar. Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu também, enquanto estou liberando essa palavra, Deus me mostrou a vida de um homem que está me ouvindo. E o Senhor me mostrou muitas varizes nas pernas, sabe? Deus me mostrou também certos problemas que você está nas canelas, sabe? E seja qual for o problema que você está, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Simone, e ela mandou o seguinte testemunho para a gente: graça e paz. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu sou fruto do compartilhar da minha mãe, olha só, por isso que você tem que compartilhar aí. Há cerca de 4 dias, durante a live da oração da manhã, o Senhor recebeu uma revelação do Espírito Santo sobre alguém com alergia na cabeça e declarou que Deus estava curando essa pessoa. Eu já sofri há mais de 3 meses com uma alergia insuportável no couro cabeludo, sem conseguir mais suportar. No momento que a palavra foi liberada, eu recebi e desde então comecei a notar a diferença. Hoje estou curada. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Simone. Deus é fiel
Ele é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu creio nisso. E eu quero declarar o Salmo 91 e orar pela vida de cada um de vocês que está aqui. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. O livro Café com Jesus, um devocional profético que vai te abençoar muito. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Nesse livro aqui, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Tremendo. Esse livro aqui, Deus vai falar muito com você. E você pode adquirir todos os meus livros lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, eu aconselho você a adquirir o nosso devocional para que você venha crescer espiritualmente. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, o que é a Academia Kingdom? É um treinamento que dura 1 ano e nesse treinamento, 2 vezes por semana, às vezes até mais, dependendo dos nossos compromissos, eu dou direções para as pessoas lá dentro. Ou seja, você pode aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou ensinar para você sobre os dons espirituais, como você buscar o poder de Deus. Vou ensinar para você também algumas coisas sobre sabedoria, sobre liderança, enfim, é um treinamento completo. São vários módulos. Agora eu estou no módulo ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Então, se você quer aprender mais, crescer, se você quer um avanço maior na sua vida, venha ser aluno da Academia aqui no Global. E nesse domingo, nós vamos ter o evento Passando o Manto dentro da Academia aqui no Global, onde eu estou abrindo os segredos da unção que Deus tem me mostrado, como que Eliseu recebeu a unção de Elias e como que a unção muda a vida de uma pessoa. E na terceira ministração, que vai ser semana que vem, eu vou fazer uma ministração especial sobre todos os alunos da academia aqui no Global. Então eu convido você a participar. Vá no meu site agora mesmo, ou depois que acabar essa oração, e faça a sua inscrição para se tornar um aluno da academia aqui no Global. Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilha. E eu quero aqui, publicamente, abençoar a vida de cada parceiro do nosso ministério. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E também de cada intercessor. É um desafio, gente, estar na televisão. Eu digo para você que eu realmente tenho também semeado junto com vocês. E se não fosse Deus, com certeza eu já teria desistido desse projeto ano passado. Mas estamos em 2 emissoras, falando para milhares e milhares de pessoas todos os dias. E pessoas estão sendo abençoadas. E eu glorifico a Deus. Sabe? Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Tudo que nós fizermos tem que desembocar no ID de Jesus. Senão não tem propósito, sabe, de você vencer ou ganhar prêmio ou ser uma pessoa influente. Tudo tem que ser para a honra e glória de Jesus. Então essas pessoas que estão sendo abençoadas através da televisão, isso é uma bênção de Deus. Amém? É uma grande bênção. Eu sou grato a Deus, porque cada um dos meus parceiros, só Deus para abençoá-los. E aqueles que oram por mim, para que Deus também me abençoe, para que eu possa estar firme e também contribuir com o programa de televisão, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu sou grato. Amém? E acredito que as orações de vocês me sustentaram em muitos momentos. Obrigado. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição
destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e vamos profetizar nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Aí você diz assim: não, mas eu estou quebrado, então Deus vai te restaurar. Você não chegou nessa oração por acaso, Deus vai te restaurar. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração é para que todo aquele que está enfermo seja curado agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, fibromialgia. Problema, Senhor, até mesmo nos órgãos internos, no coração, nos rins, no fígado. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde. Todo tipo de incapacidade motora, todo tipo de problema que essa pessoa tem, visual ou auditivo, eu quero declarar saúde. Jesus te dá saúde agora. Por suas pisaduras fomos curados. Ser curado agora. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Que toda alergia renda-se a Jesus Cristo agora. Que o toque divino venha sobre a tua vida. Que todo tipo de vício seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, tudo aquilo que traz insônia, perturbação, ansiedade, seja livre agora. Seja livre agora, que toda cadeia espiritual, que tudo aquilo que te amarra a ti ou a tua casa seja desfeito e que a paz de Jesus Cristo entre na tua vida. A paz de Jesus Cristo entre na tua casa. Que o Senhor te honre, que o Senhor libere graça, favor sobre ti e que você possa viver o extraordinário de Deus. Senhor, faz muito além das nossas orações. Toque-os com o teu poder. Senhor, leva-nos além, dá-nos uma visão ampla. Senhor, que o Senhor possa aumentar os nossos sonhos, os nossos projetos, para vivermos o que Tu tens preparado. E te pedimos, Pai, coloca na nossa vida tudo o que nós precisamos, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, nos conduza. Doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre a nossa vida, libera a Tua graça sobre a nossa vida. E nós oramos, Senhor, para um fortalecimento sobrenatural na nossa vida. Vem com o Teu poder e libera da Tua graça em nós, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço o Teu favor, eu peço a Tua graça, Senhor, e que essa pessoa possa viver o melhor de Deus na sua vida e na sua casa. Que dentro da sua casa haja união, que dentro da sua casa haja felicidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor libere bênçãos financeiras, haja uma provisão sobrenatural nessa empresa, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Oro também, Senhor, para que tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo, Senhor, que essa pessoa está colocando agora nos pedidos de oração, haja uma intervenção no nome de Jesus. Eu apresento diante de Deus e declaro: já está resolvido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu quero profetizar. Tudo aquilo que estava para resolver já está resolvido. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, cele essa palavra agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser, 9 da manhã e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste e profetizamos paz, alegria, prosperidade, avanço, crescimento, justiça total de Deus. Que tudo aquilo que estiver parado, sejam processos, seja documentos, seja o que for, até mesmo injustiça nas portas, que seja visitada agora pela justiça do nosso Deus. Uma justiça total na tua vida, em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos salvação em toda a tua casa, que todos dentro do teu lar tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo, que eles conheçam a Cristo, que eles conheçam o Evangelho, que eles sejam cheios da presença de Jesus, que dentro da tua casa haja amor em abundância, haja alegria em abundância, que dentro da tua casa haja provisões necessárias, não só para você viver, mas também para você abençoar. Eu oro em nome de Jesus e declaro também saúde a todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, que haja cura, cura total e cura completa. Meu Deus, livra eles do mal, livra eles da cilada de Satanás, do engano das trevas, de todo tipo de projeto do inimigo, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária e obras de inveja contra essa empresa, contra a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para os teus filhos, dá graça para a vida deles, dá graça, dá favor para a vida deles, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Espírito Santo, afasta toda pessoa, Senhor, que estiver trazendo atrapalhos para essa vida, que está trazendo confusão, pessoas enviadas pelo inimigo, afasta e conecta ela às pessoas certas. Apresenta para ela, Jesus, os teus amigos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Também oramos por céus abertos, oramos para que o Senhor renove nossas forças, renove nosso ânimo, oramos para que o Senhor nos fortaleça, porque no Senhor somos fortes. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, colocamos essa semana diante de ti, consagrando cada dia dessa semana, cada hora, cada segundo dessa semana, consagrando cada milímetro da nossa vida a ti, te pedindo, Senhor, guarda-nos na entrada e na saída, guarda-nos em nossas decisões, nos dê sabedoria especial para vencermos também os nossos desafios e vencermos aquilo que se coloca no nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, Pai, venceremos, conquistaremos debaixo da presença do nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso baluarte. Não dependemos de nós mesmos, dependemos do Senhor e da força do seu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui. Estamos ao vivo, exatamente ao vivo, em pleno domingo, porque cremos no poder da oração. Cremos no poder de Jesus Cristo. Você que está aqui junto comigo, que se desafiou inclusive para colocar o seu relógio para despertar, para estar aqui no domingo, eu quero dizer para você que a sua busca, a sua entrega não é em vão. A sua busca e a sua entrega não é em vão. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes está muito fácil para a gente buscar, porque a gente busca só quando dá. Mas quando nós entregamos a Deus o nosso tempo, entregamos a Deus mais da nossa vida, os resultados dessa entrega, os resultados de fazer mais, de fazer além da sua zona de conforto, eles são poderosos, eles são duradouros. Por isso eu agradeço a Deus de que cada um de vocês que ora aqui junto conosco
está aprendendo a colocar Deus na frente da vida de vocês. Você vai ver, escuta isso que eu estou te dizendo. Você vai ver no seu caminho, você que está orando mais, está se entregando mais, você vai ver a glória de Deus aí. Amém? E quando eu estava aqui começando a oração, senti uma dor bem aqui nessa região da palma da mão, sabe? Uma dor forte aqui. Seja você quem for, que está com dores na sua mão, ou que está com algum tipo de problema aqui, não sei se machucou, se fraturou, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Receba aí em nome de Jesus cura, milagre sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi. O testemunho é do Júlio e ele escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero compartilhar o testemunho de uma amiga chamada Vera. Desde 72, ela sofria com inflamações nos ouvidos, estava em tratamento, mas sem resultados. Durante a campanha da Carta para Deus, o Senhor revelou e orou e ela tomou posse e foi curada. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida e seu ministério. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu achei muito bonito o testemunho de uma mulher. Ela fez vários exames, havia feito vários tratamentos e continuava com zumbido no ouvido, sabe? Tem muita gente que tem esse tal de zumbido no ouvido. E ela, sabe, buscando tratamento aqui, buscando tratamento ali. Aí ela recebe um compartilhamento de uma oração e bem, sabe, no momento que ela clicou para ouvir a oração, eu estava na oração final. E o Senhor me mostrou isso, um zumbido no ouvido na hora da oração. Aí ela parou ali, orou comigo. Quando terminou a oração, ela foi fazer as coisas dela. Antes de dormir, ela reparou que não estava mais com aquele zumbido no ouvido. Dormiu. No outro dia, não teve mais aquele zumbido. No outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Está curada. Já fazem alguns meses que ela, sabe, está completamente curada. Jesus cura. Jesus cura. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Jesus cura. Amém? É nisso que eu acredito. Ele cura. Nós não curamos ninguém, mas Ele sim. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo todo santo dia. Ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com uma transferência. Como assim? Experiência com transferência. O batismo no Espírito Santo, você é cheio de Deus naquele dia e você recebe algo que é chamado de batismo no Espírito Santo. E nesse batismo no Espírito Santo, você recebe um dom. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo recebe esse dom, que se chama o dom de línguas estranhas. Podem falar o que quiserem, que isso é invencionice, que isso é não sei o que. Não, isso é um dom. É o dom de línguas estranhas. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não tinha curso teológico, não tinha conhecimento, sabe, de nada. Vim do mundo. Então não fui criado dentro de uma igreja evangélica, mas com 15 anos de idade eu tive essa experiência. Eu acredito no dom de línguas. Inclusive, para você que quer ser batizado no Espírito Santo, essa experiência, ela não é uma experiência, sabe, que é só para um grupo de pessoas. Não, é para você também. Você precisa buscar isso.
Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Agora, mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, aliás, que ela seja batizada no Espírito Santo, que ela fale línguas estranhas, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo. Tem muita gente, sabe, que ora em línguas, mas não está cheio de Deus. Por que não está cheio de Deus? Porque o dom que ela recebeu vai fluir, independente dela estar alinhada com Deus ou se ela estiver em pecado. Vai fluir porque é um dom. O dom flui. É isso que eu quero que você entenda. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que, sabe, ela transborda Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama servir as pessoas, ela ama orar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está sempre alinhando a sua vida com Deus, com a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala mal dos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está alinhada com o céu. É uma pessoa que ouve a Deus. É por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e transbordar de várias maneiras, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. E existem 7 formas para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, crer em Jesus Cristo e aceitar a salvação, pois o Espírito Santo, ele é dado a quem crê. Então, não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Jesus tem que ser o Senhor, o Salvador da vida dela. Isso não tem negociação. Então Jesus precisa ser o Senhor da vida dela. E para Jesus ser o Senhor da nossa vida, tem que haver a entrega da nossa vida a Cristo. Segundo, pedir a Deus com fé para ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus dá generosamente quando você pede: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Moisés disse assim, no dia que o povo tinha aborrecido muito a Deus, e Deus disse assim: Moisés, sai da frente desse povo, porque eu não aguento mais esse povo. E o Senhor disse para ele: eu vou fazer através de ti eu vou fazer uma grande obra. E Moisés disse: não, Senhor, o que vão falar do Senhor? E o Senhor disse: tá bom, então vou enviar meu anjo para caminhar com vocês. E Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E quando eu vejo isso, eu sei que a presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Sabe, subir no púlpito e falar coisas bonitas é uma coisa. Agora, subir no púlpito cheio da presença de Deus é outra, bem diferente. Eu não quero me arriscar a subir no púlpito ou entrar aqui na oração e não estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus. E entenda, eu não quero ser cheio da presença de Deus apenas para estar publicamente com as pessoas. Eu quero estar cheio de Deus até quando eu estou assinando um contrato, até quando eu estou cuidando dos meus negócios. Eu quero ser cheio da presença de Deus quando eu estiver numa reunião com qualquer pessoa aqui dessa terra. Eu quero estar cheio do Espírito Santo quando eu estou com a minha família em casa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estiver numa roda de amigos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo na rua. Eu quero ser cheio do Espírito Santo quando eu estou lá gravando, dentro do estúdio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo num restaurante. Eu quero ser cheio do Espírito Santo aonde eu estiver. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida. Então, nós temos que pedir a Deus. Terceiro, busque uma vida santa, removendo pecados, mágoas e falta de perdão. Isso é essencial para a nossa vida. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que estar sempre nos rendendo a uma vida santa, porque Jesus disse que aquele que o ama iria guardar também os seus mandamentos.
Está escrito também em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu também sou santo. Então a pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma vida de santidade. Ela precisa abandonar a mentira, ela precisa abandonar o ódio, ela precisa abandonar a raiva, ela precisa abandonar, sabe, a maledicência, ela precisa abandonar a imoralidade, ela precisa abandonar as mentiras, ela precisa abandonar essas coisas, ela tem que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida que seja uma vida entregue a Deus. Aí você talvez diga assim, porque algumas pessoas se ofendem quando a gente fala de viver uma vida santa, porque elas dizem, isso é impossível de viver, isso só alguns conseguem viver, todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro. Eu concordo com você, eu não sou perfeito, não tem ninguém nessa terra que seja perfeito. Nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, mas isso não nos isenta de procurar agradar a Deus. Isso não nos isenta de fazer a vontade de Deus, de procurar largar os erros, as sujeiras. Sabe, porque, gente, o mundo está sujo. E se a gente não se cuidar, a gente acaba se sujando também. É por isso que nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo lavar nossa vida, o Espírito Santo nos purificar, o Espírito Santo nos libertar de maus pensamentos, nos libertar de atitudes erradas, nojentas, tóxicas. A quinta coisa a quarta coisa é orar e esperar com fé a manifestação do Espírito Santo. E volto a dizer, isso pode incluir a manifestação do Espírito Santo em línguas estranhas, que é o dom de línguas. Eu ontem respondi uma pessoa que me perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, por que ela não conseguia. Eu disse para ela que é necessário buscar e estar em ambientes onde as pessoas busquem mais de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes num culto, eu vejo isso, tem um momento da palavra, tem um momento do louvor, tem as orações que são feitas, mas não tem aquele momento de busca. Sabe, aquele momento onde a pessoa busca a Deus para receber o batismo do Espírito Santo. Eu acredito que toda igreja tem que ter esse momento, sabe, o momento de buscar o batismo do Espírito Santo, o momento de buscar mais a presença de Deus, porque é a presença do Espírito Santo que vai energizar o nosso espírito, é a presença do Espírito Santo que vai nos fortalecer. E você sabe, gente, esse mundo que a gente vive não está de brincadeira, sabe? Esse mundo que a gente vive quer nos bater de uma maneira, sabe, a nos calar, quer nos bater de várias maneiras para que a gente viva entristecido. Então, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fortalecer para os bons momentos e para os momentos maus também. E entenda, eu não estou falando isso para quem vive dentro de uma igreja, estou falando isso para todos. O médico tem que ser cheio do Espírito Santo, né? O deputado que serve a Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. O empresário que tem muitos funcionários tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não importa, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. A quinta coisa que nós precisamos para sermos cheios do Espírito Santo é ter um devocional. Você sabe, eu estou sempre falando dos meus livros, não é? Porque esse como é que eu posso dizer? É o trabalho também que Deus me deu, falar dos meus livros, certo? Eu não sou sustentado por uma igreja, então eu tenho livros, eu tenho várias coisas, porque hoje, enfim, temos N responsabilidades. E eu sempre digo para as pessoas, antes de você ler os meus livros, pega a Bíblia, lê a Bíblia e depois você pega os livros. Por que eu digo isso para as pessoas? Porque os meus livros podem conter erros, porque foram escritos por uma pessoa humana. Agora, a palavra de Deus não tem erro nenhum. Você pode acreditar nela. E um detalhe, a palavra é 100% comida espiritual. 100% comida espiritual. Então você tem que ter um devocional, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias.
Sexta coisa, jejuar e se afastar das más influências. Gente, eu tenho falado muito de jejum nesses dias, inclusive o propósito que eu vou começar amanhã, vai ser um propósito de jejum, porque Deus tem me tocado muito que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, certo? E precisamos buscar Deus, e o jejum é um meio, sabe, de você se aproximar de Deus, através da oração e do jejum, são duas coisas. Eu não sei se você ouviu a minha live que eu ministrei ontem, mas eu falei que o jejum é como um segundo motor, né? A oração é um motor e o jejum é como um segundo motor. É por isso que eu acredito que nós precisamos jejuar e se afastar das más influências. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a internet está cheio de pessoas boas e de pessoas que você tem que ter cuidado ao ouvi-las. Por quê? Porque às vezes elas vão, de alguma maneira, colocar dúvida na sua fé, elas vão lhe desanimar, lhe entristecer, porque elas vão falar só de assuntos negativos. E eu vou dizer uma coisa para você, o que tem de gente hoje que fica falando mal dos outros para tentar crescer à custa dos outros, tem muito. E nós precisamos ter discernimento, porque não é tudo que se ouve que é verdade. Eu acredito que antes de você falar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa. É impossível falar de você se eu não te conheço. Às vezes eu te conheço só de ouvir falar. Mas quando eu conheço você pessoalmente, muda completamente a minha perspectiva de você. Então nós temos que, sabe, tem coisas que é falado que não é verdade. Mas você só vai saber que não é verdade se você confirmar se aproximando daquela pessoa. Cuidado para não contaminar o teu coração. E a última coisa é estar aberto e disposto a receber o Espírito Santo com mais ousadia e sem medo, confiando nas promessas do Senhor para a sua vida. Então, meu conselho para você que quer uma vida mais próxima do Espírito Santo é se entregue a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque isso vai fazer diferença em toda a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91. Quero também falar para você da nossa campanha de oração, nosso propósito, né? Que vamos começar amanhã. Olha só, é a oração da vida extraordinária. Aqui vão ser 21 dias. Você vai marcando aqui. E tem 7 áreas: espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. 21 dias. Eu estarei orando, profetizando, apresentando diante de Deus às 6 da manhã às 18 horas. Vai começar amanhã esse propósito. Você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius7.com.br. É gratuito para você baixar, tá? E eu não consegui baixar, o que eu faço? Pega uma folha em branco e faz as 7 áreas, certo? As 7 áreas que estão aqui, e vamos apresentar diante de Deus por 21 dias. Aí um detalhe: nesses 21 dias, procure estar ao vivo comigo. Eu vou diminuir o tempo da oração para 15 minutos, para que todos possam estar do início ao fim das orações comigo. E se tiver um dia que eu não conseguir, que eu me atrasar ou que eu entrar no trabalho, daí ora depois, tá? Não tem problema. Mas sempre que você puder, você vai entrar ao vivo comigo, em nome de Jesus, certo? Eu vou convidar você a participar desse propósito. É o que Deus colocou no meu coração. E eu estarei em jejum. Se você quiser entrar em jejum comigo, você entra. Se você não puder, só ora. Mas eu estarei os 21 dias em propósito de jejum. Eu vou ter que alternar os meus jejuns, porque eu preciso de energia, enfim, né? Mas eu sempre vou tirar uma refeição, ou vou tirar um café, ou vou tirar uma coisa que eu gosto muito. É o meu propósito de jejum. Eu vou estar os 21 dias aqui, batendo, sabe? Porque eu creio numa vida extraordinária por meio de Jesus, certo? Então convido você a participar, vai começar amanhã às 6 e 7 da manhã e você é nosso convidado. Você pode baixar gratuitamente ou, se não conseguir baixar, né? É que se você baixar, depois você pode colocar aí no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, tá? Essa planilha aqui da vida extraordinária. Muito bem, eu quero agora orar por você, quero te abençoar. Hoje eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, certo?
Estarei ministrando, inclusive, no final do culto, sobre pessoas doentes fisicamente e emocionalmente. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Eu não curo ninguém, nem uma dor de cabeça, mas Jesus cura. E eu estarei fazendo essa oração especial hoje por doentes físicos e pessoas que estão doentes dentro da alma, nas emoções. Eu convido você a estar junto comigo, certo? Hoje, inclusive, vou ministrar uma palavra muito poderosa. Hoje, tanto você que vai escutar online, quanto você que vai estar no presencial, vai valer a pena. Pode ter certeza. Amém? Salmos 91. Eu tenho que me hidratar, tomar um pouco mais de água. Ultimamente é uma ordem para mim. Salmos 91, deixa eu declarar, diz assim: e você que está aí ao vivo comigo, eu quero pedir que você compartilhe não com 10, mas com o máximo de pessoas que você puder agora essa oração. Amém? Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Em nome de Jesus Cristo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para o Luiz. O Senhor está curando teus pulmões. O Senhor está operando um milagre no teu pulmão agora. Seja tocado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para Solange. Solange, o Senhor te visita nessa hora. E sabe o que o Senhor me mostra, Solange? O Senhor me mostra uma restituição que vai acontecer na tua vida. Uma restituição de algo que foi perdido de forma injusta. O Senhor vai trazer uma restituição na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa ou num lugar que o número 1000 faz parte do logo dessa empresa. Deus está visitando, destravando contratos, abençoando você nesse lugar, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, e também quero liberar uma palavra para o Dr. Roberto. O Senhor te visita nessa hora, Roberto, e o Senhor está tirando coisas que estavam, tirando a tua paz. Eu não sei se era um processo que você estava, ou se é algo que você estava, isso estava lhe incomodando. O Senhor está te dando vitória e você vai ver movimentações disso nos próximos dias, em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Tem muita gente com dores nos braços aqui, ombros, braços. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, cada pessoa, meu Pai, que está sendo visitada pelo Teu poder, que está sendo tocada pela Tua graça. Senhor, que neste momento ela receba um toque sobrenatural do Senhor, que ela receba um toque sobrenatural do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo tipo de infecção, de alergias, de câncer, de feridas, todo tipo de problemas no sangue, na pressão. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus. Jesus, é Tu que cura. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Eu oro por milagres. Senhor, aquele que crê, aquele que está invocando o nome de Jesus agora, eu declaro saúde sobre a tua vida, que haja saúde sobre você. Senhor, nós oramos também para que todo mal que avança contra a nossa vida, que por 7 caminhos bata em retirada.
Eu oro quebrando completamente todo tipo de ataque das trevas contra a nossa vida, contra a nossa casa. E declaramos, Pai, que estamos protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cremos que estamos guardados de todos os lados pelo Senhor. Tu és fiel, Tu és poderoso. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade e abre portas, Pai. Eu oro para que portas se abram, eu oro para que milagres sejam liberados e oro também para que a justiça divina se manifeste em favor dessa vida, em favor da sua casa, em favor dos seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Que todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa não prevaleça, mas que o Senhor dê força para ela, que o Senhor dê coragem para ela, que o Senhor dê um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. Abençoe sua família, abençoe sua semana. Eu apresento diante de Ti cada oração que está sendo colocada aqui nos comentários, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, cada pai que ora pelos filhos, cada mãe que está orando pelos filhos, cada esposa que está orando pelo seu marido. Senhor, visita com Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. O Senhor te visite. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã, eu espero você ou no presencial ou no online. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Até mais.